Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos abordar aqui um mapa de geometria analítica e álgebra linear do módulo 53 2025. Mas antes de eu começar aqui de fato a iniciar a resolução desse mapa, pessoal, eu queria estar pedindo um apoio a vocês, que vocês deixem um like no vídeo, se por acaso ele ajudar vocês de alguma maneira, que se inscrevam nesse canal e que, se possível, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês da faculdade. Além disso, pessoal, se por acaso alguém estiver precisando de ajuda com a resolução de alguma outra atividade de outra disciplina, ou até mesmo nessa atividade, me chama no WhatsApp. Meu número está aí na descrição do vídeo e também bem no início deste vídeo. E também, pessoal, eu queria ressaltar que eu vou trazer aqui vídeos sobre os outros mapas das outras disciplinas. Pretendo trazer aqui para o canal um vídeo sobre um mapa de química experimental, manutenção industrial e ergonomia e segurança do trabalho. Aos poucos eu vou postando esses vídeos aqui no canal, então eu peço um pouco de paciência por parte de vocês. Dito isso, pessoal, agora a gente vai prosseguir aqui com a resolução desse mapa. Então, pessoal, a primeira questão que a gente vai fazer aqui desse mapa é a questão 1 dele, que é essa bem aqui que eu destaquei em amarelo. Inclusive, eu já tirei print dessa parte e anexei aqui na nossa folha. Então, agora a gente vai dar início aqui à resolução dessa questão. E, primeiramente, aqui a gente vai fazer a alternativa A dela. Mas antes disso, a gente vai dar uma lida aqui no enunciado da questão. Utilizando seus conhecimentos sobre vetores, responda as questões a seguir. Dois drones estão operando no armazém. O drone A segue uma rota representada pelo vetor VA, que tem essas coordenadas aqui, né, 6, 2 e 3. E o drone B segue a rota VB, que tem essas coordenadas aqui, né, 4, 3 e 0. Utilizando-se de produto escalar, aqui a questão ela já até deu uma dica, né, de como resolver a alternativa A. E a alternativa A, ela diz o seguinte: os vetores são ortogonais. Bom, pessoal, a gente viu, né, que na atividade 1 mesmo, né, a gente viu que para que dois vetores eles sejam ortogonais, o produto escalar entre eles tem que ser igual a zero. Se o produto escalar for igual a zero, os vetores eles são ortogonais. Agora, se for um valor diferente de zero, significa que eles não são ortogonais. Então aqui, pessoal, na alternativa A, a gente vai calcular o produto vetorial entre o vetor VA e o vetor VB. Se for igual a zero, eles são ortogonais. Se for diferente de zero, eles não são ortogonais. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer aqui na alternativa A. Antes disso, eu vou escrever um texto. Eu vou dizer o seguinte: para que dois vetores sejam ortogonais, é necessário que o produto escalar ou interno seja igual a zero. Sabendo disso, iremos verificar se os vetores VA e VB são ortogonais. E aqui a gente vai calcular o produto escalar entre esses dois vetores, VA e VB. Então a gente vai escrever da seguinte maneira: VA vezes VB vai ser igual a... Aqui eu vou repetir as coordenadas do vetor VA, que são essas aqui, 6, 2 e 3. E agora eu vou multiplicar pelo vetor VB, que tem as seguintes coordenadas, 4, 3 e 0.
E agora, pessoal, a gente vai calcular aqui o produto interno entre esses dois vetores, VA e VB. Na atividade 1, a gente já aprendeu como é que calcula esse produto interno. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai multiplicar coordenada por coordenada e somar esses resultados da multiplicação de cada coordenada. Vou fazer aqui com vocês para ficar mais claro. Vou pegar a coordenada x, que é o 6, e multiplicar pela coordenada x do outro vetor, que é o 4. Então aqui a gente vai ter 6 vezes 4. E agora eu vou somar esse valor com a multiplicação da coordenada y, que no vetor VA é o 2. Vou multiplicar esse valor pelo valor da coordenada y do outro vetor, que é o 3. Então aqui a gente vai ter o quê? 2 vezes 3. Vou somar esse valor com o produto dos valores das coordenadas z dos vetores. Em VA é 3 e em VB é 0. Inclusive vai zerar, né? 3 vezes 0 é 0. Então, pessoal, é dessa maneira que a gente calcula o produto interno entre dois vetores. A gente multiplica as coordenadas e soma esses valores. Aqui a gente vai ter o seguinte: 6 vezes 4 é 24 e 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 0 é 0. Então, pessoal, o produto interno entre esses dois vetores, VA e VB, vai ser igual a 24 mais 6, que é igual a 30. Diante disso, pessoal, a gente consegue concluir que esses vetores eles não são ortogonais, tendo em vista que o valor obtido do produto interno é igual a zero, é igual a 30. E para serem ortogonais, esse valor tinha que ser igual a zero. Então, a gente concluiu, né, que os vetores VA e VB não são ortogonais. Então, aqui, por fim, a gente vai colocar essa conclusão, né? Portanto, podemos concluir que os vetores VA e VB não são ortogonais, tendo em vista que o produto interno entre eles foi diferente de zero. E com isso, pessoal, a gente finaliza aqui a resolução da alternativa A da primeira questão. E agora a gente vai fazer aqui a alternativa B. Bom, pessoal, essa alternativa aqui, a alternativa B, ela pede para a gente determinar o ângulo formado entre os vetores VA e o vetor VB. E na atividade 1, a gente aprendeu que a gente pode calcular um ângulo entre dois vetores por meio da seguinte fórmula, que é essa bem aqui, né, que foi inclusive apresentado no slide que eu preparei para vocês para dar um apoio na resolução daquela atividade. Então, pessoal, o ângulo formado entre dois vetores pode ser obtido por meio dessa formulinha bem aqui, ó. O cosseno do ângulo é igual ao produto interno dos vetores, que fica no numerador, dividido pelo produto entre o módulo desses vetores. Então, a gente vai utilizar essa fórmula bem aqui para estar calculando um ângulo formado entre os vetores VA e VB. Então, pessoal, a princípio a gente vai dizer, né, a fórmula que a gente vai utilizar para calcular esse ângulo. Então, eu vou dizer o seguinte: podemos determinar o ângulo formado entre dois vetores por meio da utilização da seguinte equação. Aqui a gente vai escrever aquela fórmula.
o cosseno do ângulo é igual ao produto interno entre os vetores, que no caso é o vetor VA, vezes o vetor VB, isso aqui dividido pelo produto entre o módulo desses vetores. Então, o módulo do vetor VA vezes o módulo do vetor VB. Então, pessoal, aqui o produto interno, né, que é o VA vezes VB, a gente calculou anteriormente na alternativa A, que é igual a 30. Então, falta aqui a gente determinar o módulo do vetor VA e do vetor VB. Então, é isso que a gente vai calcular aqui agora. Primeiramente, eu vou calcular aqui o módulo do vetor VA. E naquele slide mesmo, pessoal, é ensinado, né, como calcular um módulo de um vetor. O que que a gente faz aqui nesse caso? A gente vai elevar as coordenadas ao quadrado do vetor e somar elas. E além disso, a gente vai colocar a raiz sobre tudo isso. Então, basicamente, é dessa maneira que a gente vai calcular um módulo de um vetor. Então, o módulo de VA vai ser igual a... Vou abrir a raiz. E aqui eu vou elevar as coordenadas ao quadrado e vou somar elas. No caso aqui, eu vou até escrever a fórmula para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vai ser o quê? Vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. E esse vetor aqui, pessoal, ele tem três coordenadas, né? A coordenada x, a coordenada y e a coordenada z. Então a gente vai levar o z ao quadrado também. E isso tudo vai ficar sobre a raiz. Então, pessoal, sabendo disso, né? A gente vai só substituir e calcular o módulo desse vetor. Então, o módulo de VA vai ser igual a raiz x ao quadrado. Qual é a coordenada x? Qual o valor da coordenada x desse vetor? É o 6, né? Então, a gente vai levar o 6 ao quadrado. Mais o quadrado da coordenada y desse vetor. Que no caso aqui é o 2. Mais o quadrado da coordenada z do vetor A. Que nesse caso aqui é o 3. Isso tudo sobre a raiz. Aqui, pessoal, a gente tem o seguinte. 6 ao quadrado, a gente sabe que é 36. Mais 2 ao quadrado é 4. Mais 3 ao quadrado é 9. Isso tudo sobre a raiz. Aqui a gente vai fazer a soma, né? Do que está dentro da raiz. 36 mais 4 é igual a 40. 40 mais 9, 49. Então, pessoal, o módulo do vetor VA é igual a raiz de 49, que a gente sabe que é igual a 7. Se tiver dificuldade, é só jogar na calculadora. Então, pessoal, esse aqui é o módulo do vetor VA. E agora a gente vai calcular o módulo do vetor VB. Vou calcular aqui do lado.
Aqui, pessoal, a gente vai utilizar a mesma fórmula, né? Porém, aqui no nosso caso é o vetor VB. É a coordenada x do vetor VB. É o 4. Então a gente vai levar ele ao quadrado. 4 ao quadrado é levar a coordenada y dele ao quadrado, que no caso aqui é o 3. E a coordenada z dele é 0. Então a gente vai levar o zero ao quadrado. Isso tudo sobre a raiz. Quatro ao quadrado é igual a 16. 3 ao quadrado é 9. E zero elevado a qualquer coisa sempre vai ser igual a zero. Então, pessoal, VB vai ser igual a raiz de 16 mais 9, que é igual a 25. E a gente sabe que raiz de 25 é igual a 5. Então, pessoal, a gente já calculou aqui o módulo do vetor VA e do vetor VB. Sabendo disso, a gente vai substituir aqui na fórmula e com isso a gente vai obter o valor do ângulo formado entre esses dois vetores, VA e VB. Então, aqui embaixo, acabou o espaço, né? Eu vou criar uma outra folha aqui. Eu vou escrever o seguinte: sabendo disto, podemos concluir que o ângulo formado entre os vetores VA e VB é igual a. E aqui a gente vai utilizar aquela fórmula que eu apresentei de início, né? Vou repetir o cosseno do ângulo. E agora eu vou fazer a substituição. O produto interno entre os ângulos a gente viu que é igual a 30. Então eu vou substituir aqui por 30. Dividido pelo produto entre o módulo dos vetores. E no caso aqui é 7 e 5. 7 vezes 5. 7 vezes 5 é igual a 35. E agora eu vou calcular essa divisão, né, de 30 por 35. É igual a 0,8571. Chegando aqui, pessoal, a gente vai calcular agora o ângulo formado entre esses dois vetores. A gente vai fazer o seguinte: eu vou isolar o θ, que é o ângulo, e aqui eu vou calcular o cosseno a menos 1 desse valor bem aqui, 0,8571, que é o arco cosseno, né? Cosseno a menos 1 é o mesmo que arco cosseno. Cosseno a menos 1 do valor, que é o 0,8571. E aqui, pessoal, para calcular o valor desse ângulo, eu vou estar utilizando aqui a minha calculadora científica. Inclusive, né, muita gente teve dificuldade de calcular esse ângulo na atividade 1. Então, eu vou ensinar vocês aqui a como calcular em uma calculadora científica.
Primeiro vocês vão ligar ela, né? Depois vão apertar Shift, depois cosseno e vão digitar esse valor bem aqui, ó, 0,8571. E com isso vocês apertam em igual. E aí vai aparecer o resultado do ângulo, né? Que no meu caso aqui deu igual a 31 graus. Então, pessoal, o ângulo formado entre os vetores VA e VB é igual a 31 graus. Inclusive, a gente pode confirmar, né, se de fato esse valor de ângulo que eu encontrei está correto ou não. Já já vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Mas antes disso, eu vou escrever aqui a conclusão, né? Portanto, podemos concluir que o ângulo formado entre os vetores VA e VB é igual a 31 graus. Se eu não me engano, a questão ela pediu mais alguma coisa. Os drones estão voando em rotas próximas ou bem diferentes. Aqui, pessoal, pelo valor do ângulo, a gente consegue concluir, né, que os drones eles estão voando em rotas próximas, né, porque o valor do ângulo é pequeno. Então, eu vou escrever o seguinte: logo, os drones Então, pessoal, isso aqui seria a resolução da alternativa B da primeira questão. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente confirma, né, se de fato esse valor de ângulo está correto ou não. Bom, pessoal, para a gente tirar aqui a prova real se aquele valor de ângulo que eu encontrei está correto ou não, a gente vai estar utilizando aqui o GeoGebra. No Google mesmo, vocês vão pesquisar GeoGebra e vão acessar o primeiro site. Vão vir aqui e aqui, pessoal, nessa parte bem aqui, vocês vão selecionar a calculadora 3D e vai chegar nessa tela aqui. E agora, pessoal, a gente vai digitar aqui os pontos, né, dos vetores VA e VB. A gente viu que VA tem essas coordenadas aqui, né, 6, 2 e 3. Então, a gente vai digitar, vou abrir parênteses, vou digitar o 6,2,3 e vou dar igual. E agora eu vou digitar as coordenadas do vetor VB, 4, 3 e 0. Então, novamente, eu vou abrir parênteses, vou digitar o 3, vírgula, digitar o 4, né, vírgula 3, vírgula 0. E vou dar Enter. Ao fazer isso, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vou vir aqui em entrada, vou digitar vetor. E aqui eu vou escolher essa opção bem aqui, ó, vetor ponto. E o ponto que eu vou escolher primeiramente vai ser o A. E com isso, pessoal, ele faz aqui o vetor VA, que é esse bem aqui em preto, né? E eu vou fazer a mesma coisa para fazer o vetor VB. Vou digitar vetor e eu vou selecionar a opção ponto. E aqui eu vou digitar B e eu vou dar Enter. Então, pessoal, aqui a gente já tem os nossos dois vetores, VA e VB. E para a gente determinar o ângulo entre esses dois vetores, pessoal, a gente vai utilizar o seguinte comando. Vou digitar ângulo. E aqui aparecem várias opções. E aqui tem o que a gente vai utilizar, né? O ângulo entre vetor e vetor. O vetor VA, o programa que ele chamou de U. Então, eu só vou digitar U.
E o vetor VB, o programa chamou de V. Então, vou digitar V. E vou dar Enter. Inclusive, já apareceu aqui o valor do ângulo, né? Então, pessoal, a gente tirou a prova real, né? Um ângulo formado entre o vetor VA e VB é igual a 31 graus. Inclusive, aparece aqui no gráfico, né? 31. Então, a gente concluiu, né, que o meu cálculo em si está correto. Então, pessoal, agora a gente vai prosseguir aqui com a resolução da próxima questão desse mapa. Bom, pessoal, para finalizar aqui o vídeo, agora a gente vai responder aqui a alternativa A da segunda questão. E basicamente ela quer para a gente determinar um vetor que seja simultaneamente perpendicular aos vetores VA e VB. Aqui, pessoal, para a gente determinar um vetor que seja tanto perpendicular ao vetor VA como ao vetor VB, a gente vai estar utilizando aqui o conceito de produto vetorial entre dois vetores. No caso aqui, a gente vai calcular o produto vetorial entre o vetor VA e o vetor VB. E, consequentemente, pessoal, a gente vai obter um terceiro vetor através desse produto vetorial. E esse vetor ele tem como característica ser perpendicular tanto ao vetor VA como ao vetor VB. Então, para resolver essa questão, a gente vai utilizar esse raciocínio de produto vetorial. E aqui tem a fórmula, né, do produto vetorial entre dois vetores. Então, pessoal, aqui a gente vai calcular o produto vetorial entre o vetor VA e o vetor VB. Aqui a gente vai ter uma matriz, né? Que a gente vai ter o I, o J e o K, que nada mais é do que a coordenada x, y e z. Então aqui, pessoal, primeiramente, a gente vai colocar os valores das coordenadas x, y e z do primeiro vetor, que no nosso caso aqui é o vetor A. E as coordenadas do vetor A é 6, 2 e 3. Então eu vou escrever aqui, né? A coordenada x dele é 6, a coordenada y dele é 2 e a coordenada z dele é 3. Só confirmar se é isso mesmo. Sim, 6, 2 e 3. E aqui embaixo, pessoal, eu vou escrever as coordenadas do vetor VB, que no caso aqui é 4, 3 e 0. 4, 3 e 0. E aqui eu vou fechar a matriz. Pronto, pessoal. Agora a gente vai calcular o determinante dessa matriz. Eu vou repetir aqui essa parte, né, do produto vetorial entre o vetor VA e VB. E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Para a gente calcular o determinante dessa matriz, eu vou estar utilizando aqui com vocês a regra de Sarros. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essa matriz aqui de cima e colar aqui embaixo. Vou apagar essa parte bem aqui e vou escrever uma linha pontilhada. E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essas duas colunas, essa, e eu vou colar aqui do lado. Feito isso, agora eu vou fechar a matriz. E agora eu vou utilizar a regra de Sarros para estar determinando o determinante dessa matriz. E ela funciona assim, pessoal. Eu vou estar multiplicando as diagonais da matriz. Vou multiplicar essa diagonal aqui. Vou multiplicar essa diagonal aqui. E vou multiplicar essa outra diagonal aqui. E os resultados dessas multiplicações eu vou somar. Então a gente vai ter o seguinte.
Vou repetir aqui embaixo. Vou colocar igual. E aqui eu vou fazer a multiplicação, né? I vezes 2 vezes zero. I vezes 2 vezes zero. E vou somar com o produto da outra diagonal, que é J vezes o 3, né? Vezes o 4, mais o produto da outra diagonal, que é o K vezes 6 vezes 3. E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu também vou multiplicar as diagonais nesse sentido bem aqui, ó. Então, eu vou estar multiplicando as diagonais nesse sentido também. Porém, aqui, pessoal, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que colocar o sinal de menos aqui. E aí, a partir daqui, eu vou somar os valores dos produtos dessas diagonais. Então, aqui na primeira diagonal vai ser K vezes 2 vezes 4, mais o produto da outra diagonal, que é I vezes 3 vezes 3 também, mais o produto da outra diagonal, que é J vezes 6 vezes zero. Isso tudo sobre parênteses. Então, pessoal, aqui a gente vai ter o seguinte. Aqui vai zerar, né? Aqui a gente vai ter 12J mais 6 vezes 3 é 18K, menos 2 vezes 4 é 8, aqui a gente vai ter 8K, mais 3 vezes 3 é 9, então vai ficar 9i, mais zero. Então aqui, pessoal, a gente vai ter o seguinte, o repetiu 12J mais 18K. Esse sinal de menos, ele vai mudar os sinais de todos os valores que estão aqui dentro do parênteses. Então aqui vai ficar menos 8K e menos 9i. Vou repetir o 12J mais 18 menos 8 dá mais 10. 10K. Menos 9i. E aqui, pessoal, vou reorganizar essa expressão. Primeiro eu vou deixar o i na frente, depois o j e por fim o k. Então a gente vai ter o seguinte, menos 9i mais 12j mais 10k. Lembrando, pessoal, que o k representa a coordenada z, o y o j a coordenada y e o i a coordenada x. Então, pessoal, o vetor que é simultaneamente perpendicular aos vetores VA e VB é esse bem aqui. Esse vetor ele é tanto perpendicular ao vetor A como ao vetor B. E como conclusão, pessoal, eu vou escrever o seguinte. Portanto, podemos concluir que o vetor perpendicular, o vetor simultaneamente ao vetor
VA e VB é igual a... E aqui, pessoal, eu vou repetir essa parte e eu vou reescrever ela de uma outra maneira. Vou apagar isso aqui, né? E eu vou chamar esse vetor obtido de vetor VC. E esse vetor, pessoal, a gente pode reescrever da seguinte maneira, como VC vai ser igual a -9, 12 e 10. Então, esse aqui é o vetor simultaneamente perpendicular aos vetores VA e VB, que nesse caso aqui eu chamei de VC. Então, pessoal, a gente finalizou aqui a resolução da alternativa A da segunda questão. E com isso também a gente finaliza aqui o vídeo. Bom, pessoal, espero que esse vídeo ele tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se por acaso tiver dúvidas com relação à resolução desenvolvida aqui no vídeo, vocês podem deixar as dúvidas de vocês nos comentários, que quando eu tiver um tempo eu vou estar respondendo cada um. Então é isso, pessoal, e até a próxima.